Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero começar esta oração aqui, dando um breve testemunho, né? Porque Deus, Ele é muito bom, né? E muitas vezes a gente se sente triste, entristecido, às vezes a gente se sente... Eu vou falar né? Porque o testemunho é meu e eu vou falar de mim. Eu sempre me senti assim, muito rejeitada, até mesmo no meio da minha família, eu me sentia rejeitada, né? E quando eu vim embora para aqui, para o Distrito Federal, eu também me sentia rejeitada em muitos lugares que eu ia. Então, eu sempre fazia questão de estar lá na última cadeira. Se fosse o lugar mais escondido para ninguém me ver, era o lugar que eu queria ficar. E em muitos lugares que eu fui, muitas pessoas me rejeitou, mesmo, de verdade. E isso me abalou muito, por muito tempo. Mas aí um dia eu falei com Deus. Falei, Deus, a partir de hoje, eu não vou deixar mais ninguém fazer isso comigo. Tanto que uma vez uma mulher que congregava na mesma igreja que eu, ela se levantou contra mim e falou um monte comigo. E eu também falei com ela, saí da graça e falei com ela também. Porque eu falei que não ia aceitar mais as pessoas me humilhar. E a mulher dava duas de mim, mas eu não fiquei com medo, não. Eu fui lá e enfrentei ela mesmo. E falei com ela que eu não tinha medo dela, que o tamanho dela, era, pra mim, não era nada. E aí ela ficou assim me olhando, tipo assim, sabe? Aí ela, quem é você pra, né? Vamos dizer assim, pô, o teu tamanho é o meu tamanho, mas eu não me importei com o tamanho dela. E ali, a partir daquele dia, eu comecei a me defender mesmo, sabe? Era pra mim como uma defesa. Mas só que, porém, ainda ficou algum respingo dessas situações, né, de rejeição que eu sentia. E foi muito tremendo. Aí eu congrego numa igreja que eu amo muito, eu amo a Assembleia de Deus. Isso nasce do meu coração. Eu tinha muita vontade de ter sido batizada na Assembleia de Deus, não desmerecendo a igreja que eu me batizei, porque eu fiquei muito feliz também quando eu me batizei lá. Mas a minha vontade mesmo era de ser uma assembleiana de berço mesmo. Não sei porquê, mas eu sempre tive essa vontade. E lá tem um grupo maravilhoso. Os grupos eu amo. Amo as meninas, todo mundo do grupo, né? Mas eu quero dar esse testemunho. Não é desmerecer minhas irmãs, não. Minhas irmãs é uma bênção, minhas irmãs em Cristo. Todas, da Lídia, nossa pastora, é uma bênção. Mas só que, voltando aqui para o testemunho que eu vou falar, muitas vezes as pessoas não sabem do seu histórico, né? Não sabe o que você já passou. E aí, sempre que a gente vai para os ensaios, que eu chegava lá, e se eu faltasse um dia, na minha cabeça, se eu faltasse um dia, por algum motivo, no outro dia, eu já ficava atrás. Se eu estivesse de um lado, eu não gosto de ficar na frente, em lugar nenhum, eu não gosto. Mas eu também não gosto de ficar escondida. Eu passei a ser assim, entendeu? Aí, um dia, essa semana passada, eu fui... E falei assim, nossa, toda vez que a gente vem, a gente fica só aqui nos cantinhos e tal, a gente fica ali, depois bota a gente pra cá. Eu pensando, né? Aí o Senhor falou assim comigo, Deus falou comigo assim, filha, não queira se aparecer pro homem. E não faça pro homem, faça pra mim. Apareça pra mim. Porque se você aparecer pro homem, de nada vai adiantar. Eu falei, oh meu Deus, me perdoa. E eu olhei eu olhava assim o testemunho de uma irmã que tem lá, que ela é mais baixinha do que eu ainda. E não se pôr ela ali, ela fica de boa, mas ela também nunca mudou do lugar dela. Mas a gente observa tudo, né? E por causa dessa situação, às vezes você se entristece. E aí aconteceu de novo hoje, né? Eu cheguei aí, falei, é porque eu não vim tal dia, é por isso que me colocaram aqui na ponta. Eu comigo. Então, Deus, ele não se agrada, irmãos, disso. Porque se você está num grupo de oração, ou num grupo de pandeiro, ou de irmãs, tipo... sabe, de louvores. Se você está com o coração entristecido, as demais irmãs não vão fluir. Não porque você tinha alguma excelência, mas porque a sua tristeza vai fluir no mundo espiritual e vai acabar acontecendo algo triste no grupo todo. É igual aquela mensagem que fala da fruta podre. Eu não estou dizendo que eu sou uma fruta podre, está repreendida. Eu sei que eu não sou. Mas é dessa forma. Se eu estou triste, as demais irmãs, sem
saber do que está acontecendo, vai acabar não fluindo também por causa da minha tristeza. Porque aquela tristeza que eu estou sentindo, que está no meu coração, vai acabar fluindo no mundo espiritual e vai estragar todo um grupo. Por que eu estou me expondo e dando esse testemunho? Sabe por quê? Porque para você ver, o mundo espiritual, ele é muito tremendo, muito forte. O inimigo da nossa alma, ele só quer um ponto para bagunçar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ele não consegue, se eu e você não der brecha. E eu cheguei muito triste, né? Eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu não queria ser assim. Não queria ser assim. Mandei mensagem para uma das meninas para orarem por mim dentro dessa situação. E sempre venho pedindo para o Senhor, para mim não ser mais assim, porque isso é ruim para a gente. Para as meninas não, porque elas nem sabiam disso. E nem sei se vai saber. Mas para mim, para você que tem essa situação como eu, é muito forte. E aí eu achei muito interessante, porque eu cheguei muito triste. E o Luan, ele não vai te mandar mensagem para mim. Assim, ele me responde com muita dificuldade. Eu tenho que mandar mensagem para ele, tenho que ligar para falar algo com ele. Ou esperar que eu me encontre com ele de alguma forma. Mas ele não é. Quando eu chego, tem uma mensagem dele. Eu fiquei assim, falei, Luan, aconteceu alguma coisa. Eu fui logo ver. Gente, eu achei tremendo. Aqui, na palavra que ele mandou para mim, porque a Bíblia dele é a mesma coisa, mas só que é um pouco diferente. Aí ele mandou essa mensagem. Olha que tremendo. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Olha o que é que fala. No livro de Eclesiastes aqui. 11:1. A sabedoria do humilde levantará a sua cabeça, e o fará sentar-se no meio dos grandes. Amém? Então, quando eu vi essa mensagem, eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo mais uma vez. E eu fui pegar a minha Bíblia para ver como era que estava falando aqui, e todas as duas que eu abri, saiu na mesma palavra. Eu abri e saiu em cima da mesma palavra. Eclesiastes, capítulo 11. Aí aqui na minha fala assim, o contexto fala assim, façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, se eu gosto de estar ali com as irmãs, de ensaiar, e olha que eu estou com meu pé, com problema no pé, que eu não posso... Cheguei com o pé muito doente porque eu me movimentei, mas eu gosto de estar ali, eu me sinto bem, mas porém, me sinto desse jeito também. E aqui a palavra diz assim, e aqui diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. É a mesma versão, só que a minha Bíblia é do evangélico e a dele é do católico, mas não faz diferença nenhuma. E eu achei que tem muito mais bonita dele, a mensagem que fala aqui. Pra gente, né, que a sabedoria do humilde levantará a sua cabeça e o fará se assentar-se no meio dos grandes. Então, se nós somos humildes, para aceitar, não importa o lugar que a pessoa te coloca, mas se eu for humilde para fazer aquele, né, para obedecer ao meu líder, à liderança, o Senhor vai me honrar lá na frente. Isso não quer dizer que a irmã te coloca no lugar de destaque ou não, para te humilhar ou para te exaltar. Porque quem vai exaltar a gente é Deus, né? E eu fiquei assim, falei, meu Deus, obrigado. Mas eu ainda comecei a clamar, Senhor, mas eu quero mudar. Não adianta, Senhor, estar na igreja 24 horas e estar deixando essas coisinhas, né? Eu não fico na igreja 24 horas, mas não adianta eu estar ali na casa do Senhor e deixar essas coisinhas me prender, né? E eu achei muito forte, porque é assim que nós temos que ser, humildes, né? Humildes verdadeiramente. Humildade não quer dizer você dar... Não, humildade é você aceitar, receber, né? Correção ou exaltação ou exortação, aprender. Isso é humildade e é assim que eu quero ser. Eu quero fazer para o Senhor, independentemente do lugar que eu vou estar ou a situação que eu vou estar. Nós temos que fazer para o Senhor, amém? Eu espero que esse testemunho tenha falado contigo, porque muitas vezes a gente se sente inferior, mas nós não somos inferior. Não somos. Não é porque lá atrás
a gente foi um dia humilhado, que a gente tem que continuar, não, porque a Bíblia nos garante que quando nós aceitamos, quando nós mergulhamos as águas, nova criatura nós somos. E aqui parece que eu não sou nova criatura, mas eu sou. Você também é. Então receba essa mensagem, receba esse testemunho como testemunho na tua vida, para que você, se você passou por uma situação difícil, se você passou por algum constrangimento, se você se acha inferior a partir de hoje, eu não sei que dia, que hora você vai ouvir essa mensagem, mas deixa Deus entrar. Deixa Deus mudar, deixa Deus fazer. Arranca tudo aquilo que te prende lá no passado. Arranca da tua mente, do teu coração. Alabaxore, canto. Porque Deus já nos libertou. Somos livres para ir e vir quando nós quisermos. Aleluia. E não deixe que as tuas fraquezas enfraqueçam a igreja inteira, enfraqueçam o grupo inteiro. Não, porque nós somos sal. Nós somos sal da terra, a Bíblia nos garante isso. E Ele é a nossa luz. E precisamos estar no caminho certo, colocando a dosagem certa, para não estragar, né? Para que nada venha se estragar, mas que venha ser luz também, porque nós somos luz, porque o nosso Deus é luz. E é muito bom você fazer aquilo que você gosta, independentemente da posição que você vai estar, mas que o teu coração e o meu coração esteja cheio de amor, de alegria e paz e humildade, para fazer aquilo que é certo, para fazer a obra do Senhor, junto com nossos irmãos, amém? Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus nos abençoe e continue nos dando sabedoria e autoridade.